outra pergunta. Ó, no caso de enzima, é permitido até 10 ml no dia. Agora o ozônio, qual a quantidade que um organismo pode receber por sessão? Boa pergunta, Isabel Doreto. Então, a gente consegue trabalhar num paciente até 360 ml por sessão. 360 ml. É coisa, hein? É coisa, é assim. Aí eu falo. Se 10 ml é muito, então, 360 ml. 360. Mas aí é aquilo que eu falei. Você vai trabalhar um ozônio retal. Okay. Você vai entrar com geralmente 180 ml. Ah, já foi metade. Já foi metade. Aí você vai trabalhar com gordura localizada na mesma sessão. Eu trabalhei o retal para oxigenar, para desintoxicar, beleza. E vou trabalhar com ozônio na gordura localizada. Vou colocar lá, sei lá, mais 120 ml. Já deu 300. É. Né? Então assim, a gente fala 360 é muito? Não. Não é muito. Porque eu vou ter que somar tudo que eu vou fazer. Aí sobrou lá, sei lá, 60 ml que eu vou trabalhar flacidez naquela região. Então, assim, não é muito, tá? Se eu for trabalhar as vias terapêuticas junto no mesmo processo, Entendi. Não é muito. Então... E a gente também tem quantidades que a gente pode utilizar por área. Ah, isso é importante, né? Limites por área. E aí é medido por ml ou é por micrograma? Como funciona isso aí? Por ml. A gente usa uma seringa, seringa mesmo. Legal. Geralmente seringa de 20 ou de 10 ml. Aquela seringa grandona dá até medo, assusta, né, galera? Mas a agulha é a pequena mesmo, de insulina. Legal. Tá tudo certo. Então, que é a mesma agulha que a gente usa na mesoterapia. Sim. Então eu vou usar, óbvio, para áreas maiores, que é corporal, eu uso uma seringa de 20. Porque senão eu vou ter que ficar enchendo toda hora a seringa. Não facial, eu prefiro usar de 10. Porque a gente tem também um controle do êmbolo, que a gente não pode deixar voltar. E é um gás, né? Então o gás, eles... Tem uma pressão, Tem né? a pressão. Então a gente aperta o gás para sair, ele aperta, ele puxa o êmbolo para trás. Então eu tenho que controlar o êmbolo também. Senão entra o quê? O ar de fora da seringa. Porque o ozônio é um gás muito pesado. Perde o efeito, né? Você perde o efeito que está ali dentro da seringa. E o ozônio é o gás que a gente tem hoje mais pesado. Então ele é um gás denso. Então, por isso que ele tem essa pressão dentro da seringa. Então, eu uso essas seringas, 10, de 20. Para um retal, eu vou usar a seringa de 60. Porque daí eu preciso fazer mais, colocar mais ozônio. Então, se eu for de 20, vai demorar. Então, eu uso uma de 60. E não vai voltar porque eu vou colocar a seringa inteira. Então, depende do que eu for trabalhar, eu vou usar as seringas. Né? Isso é bem importante. Então, tem todo esse processo. E voltando um pouquinho no caso de capilar... O caso capilar também ele é aplicado de forma intradérmica. Ponto a ponto de aplicação. Isso. E dói muito, Jefferson. Não sente nada. Funciona. Não sente nada. As pessoas costumam falar que o ozônio arde. Queima, arde, alguma coisa assim. Eu já ouvi falar que compara-se o ozônio com a dor do carbox. Não. Nem perto da dor do carbox. É mesmo? Isso é mito, tá? Não chega perto da dor do carbox. Tem gente que tem muita sensibilidade, óbvio. Até porque a quantidade de gás que a gente coloca no ozônio é muito menor que a do carbox. A quantidade que eu vou colocar ali naquela região. Carbox a gente tem que fazer aquele cálculo, né, para colocar. Totalmente diferente, bem menos gás, menos pontos, porque ele espalha o ozônio. Certo. E no capilar a mesma coisa. Eu vou fazer menos ponto que numa mesoterapia, no capilar, porque o gás ele corre, né? Sim. É um gás. Então eu vou aplicar num ponto, e eu costumo dizer pros alunos, põe a mão na cabeça onde está aplicando, aplica. Onde o gás parou de correr, você entra de novo e aplica de novo. Porque cada um tem um fluxo ali de disponibilidade. Geralmente você faz uma aplicação o quê? 15 graus ali? 15 graus, bem superficial, bisel da agulha. Legal. E você vê o gás correndo, né? Isso que é interessante você vê o gás correndo. Na mescla você não vê, né? O líquido, né? Da mescla correndo, entrando ali. A não ser que fica o halo, né? Isso, geralmente fica o halo ali, fica um leve caroço ali forma-se uma elevação. Você faz ali. Lá de 1, 2 dedos de espaço, no ozônio não. Eu consigo aplicar o ozônio e você vê o que você vai... Se você não vê o gás, você vai ver o couro cabeludo ficando rosado. Certo. Ele fica rosa. Mas o paciente no capilar não sente nada. Nada, a não ser a picada. Isso é bom saber, hein? Isso é bom. Nada, não sente nada. Isso é bom saber. Aí vamos lá, falamos de capilar. Vamos descer um pouquinho pro rosto, agora, pra face. Quais são as disfunções mais, vamos dizer, de maior indicação do ozônio para facial? Heitor, você falou agora da limpeza de pele, né? Vai ver alguém falar. Isso. Cara, toda limpeza de pele que eu pego de adolescente, que tá com aquela acne gritando na adolescência, tá vindo com tudo, né? Uhum. E a gente faz a limpeza de pele.
O adolescente, ele sente uma dor, porque tá tudo inflamado, né? É incômodo fazer aquilo. E aí eu faço a limpeza de pele. Acabou a limpeza de pele, eu entro com ozônio. Na região de acne. Porque a acne é o quê? Uma bactéria. Sim. A hora que eu entro com ozônio, o ozônio ele é bactericista, né? Ele é bactericista, ele é virucida, ele tira tudo. Ele mata. Eu entro com ozônio para finalizar aquela limpeza de pele. Na região de acne. E numa acne conglobata, uma acne pustulosa, seria indicado, porque se ele tem Também. uma ação anti-inflamatória... Anti-inflamatória, eu entro direto na acne também. Legal. Aquela acne tá muito inflamada, que não tem nenhuma ponta, que eu sei que não vou conseguir tirar. Tá inflamada ali, não vou mexer, porque não tem o que fazer. Sim. Eu entro com ozônio naquela acne. Pontual ali. Pontual na acne. Dentro da pústula. Dentro da pústula. Cara, isso é interessante. Cara, ela vai... No dia seguinte, no máximo 2 dias, ele não tem mais nada. Suga. Suga. Tira a inflamação, suga, absorve, acabou. Não tem nada. Que legal. Eu pego o paciente adolescente que eu aplico o ozônio, tiro foto, aplico o ozônio. 2 dias depois eu peço pra mãe me mandar uma foto. Ou ele me manda uma foto. Cara, é absurdo. É absurda a diferença de um rosto de uma pessoa que tem muita acne. É absurda a diferença. Interessante. E aí, vamos lá. Então falamos de facial. Acne. Primeiro ponto. Aí a gente fala de olheira. Olheira. Difícil tratar a olheira, hein? Tratar a olheira, né? Galera tem resultado. Olha, é uma das coisas que a galera tem mais dificuldade de entregar resultado na olheira, Até ontem só tinha Carbox, né? Pelo que eu sei, esse Carbox. Peeling. Né? Alguns ácidos. Tem. A gente tem, assim. É que depende da olheira, né, Jefferson? Tem isso. Quando a gente fala de olheira, no caso do ozônio, eu falo de uma olheira pigmentada, falo de uma olheira com pouca circulação, que é aquela mais roxeada. Eu consigo tratar todas. Legal. Né? A com pouca circulação, o ozônio vai fazer o quê? Aumentar a circulação. A pigmentada, ele vai controlar a pigmentação. Então eu consigo controlar a olheira com ozônio. Então ozônio para melasma independente da olheira. Para melasma é maravilhoso, né? Para melasma eu falo que é vida, né? Para melasma. Eu diminuo o melasma absurdamente, porque ele vai agir na cascata inflamatória, na cascata da melanogênese. Que interessante. Ele vai segurar ela. Então, ele vai agir lá, no melanócito. Direto no melanócito. Direto no melanócito ele vai agir. Ele vai controlar. Que interessante, cara. Então, é aquilo que eu falo, né? O ozônio vai agir onde está o problema que meu corpo não consegue sozinho. Então ele vai lá, ele inibe. Eu acho que tudo deveria ter ozônio, então. Cara, eu aplico em tudo ozônio. Em tudo que você possa imaginar. Tudo tem que ter ozônio. Tudo eu aplico ozônio. Eu vou fazer um skin booster. Eu aplico ozônio antes. A absorção do skin booster vai ser muito melhor. Sim. Porque o rosto está oxigenado. Principalmente esses pacientes que é fumante. Sim. Que o rosto não tem água, né? Uma pele que não tem água, uma pele ressecada, que dica, hein? Sem brilho. Entro com ozônio para oxigenar. Eu oxigenei aquela pele que tá assim, não tem ar, né? Não tem nada naquela pele. Eu oxigeno aquela pele e entro com outra coisa que eu for fazer. A absorção é muito... Eu não perco o produto. Ô Jefferson, rolou uma pergunta aqui de uma colega. A Nica, ela fala assim, por via intramuscular, funciona? Existe alguma forma de aplicabilidade por via intramuscular? Aí a gente tá falando da hemoterapia menor. Hemoterapia menor. Que a gente tira o sangue via venoso, tira o sangue na veia, mistura com ozônio e reaplica na musculatura. Cara, isso é evoluído, hein? Então... É mais para recuperação muscular, então, Então, o Heitor, ele faz esse processo de recuperação muscular, de anti-inflamatório, tudo isso. Entendi. Aí, pensa comigo. Eu tenho um ozônio retal que faz a mesma coisa. Certo. E aí é o que eu falo para minhas alunas. Você prefere ir lá, tirar o sangue, que você mal não sabe fazer isso. Riscos de contaminação. Riscos de contaminação, você tem que ter um lugar estéreo, você tem que ter centrífuga, de repente? Ou não precisa. Não? A não ser que eu fosse usar um PRP, um PRF. Certo. Aí eu vou ter que ter a centrífuga. Mas na hemo, não. Eu só vou tirar o sangue, misturar no ozônio e reaplicar na musculatura, no outro braço. Eu tiro de um braço e aplico no outro. Legal. Né? Só que tem um retal que eu posso fazer isso sem risco de contaminação. Sistêmico, né? Sistêmico. O ozônio intramuscular é sistêmico. Sim. O retal é sistêmico. Só que o retal você vai ter muito menos trabalho. Muito menos. E desculpa, né? Assim, o esteticista, ele não vai ter toda essa habilidade para tirar sangue na veia. Sim, não sei que ele tenha trabalhado no hospital, sei lá, num lugar que tem enfermeira, ele acompanhou. Sim. Na verdade, não é a atuação do profissional. Não é a atuação, É muito...